e aí, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, hoje a aula é de matemática. A gente vai lembrar um pouquinho do que a gente aprendeu sobre tabelas e nós vamos falar um pouquinho sobre multiplicações, tá bom? As tabelas é o assunto que a Pet trouxe pra gente pra semana 4, que é a última semana da Pet 3. E a gente vai relembrar, porque a gente, na verdade, já fez também algumas aulas sobre tabelas, mas vamos lembrar, tá bom? O que é a tabela? A tabela é uma forma que a gente tem de organizar informações. Então, em vez de eu escrever para vocês um texto muito grande explicando o preço de uma coisa, como funciona outra coisa, eu posso organizar tudo numa tabela, que isso vai ficar muito mais fácil da gente trabalhar. Como a gente já falou sobre tabelas, eu não vou ficar estendendo muito esse assunto. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a imagem de uma tabela. É uma tabela de preços de uma festa junina. Então, observem como essa tabela é organizada. Essa tabela tem um título, tá? Assim como os textos, ela tem que ter um título, porque a pessoa que olha para ela tem que saber do que se trata, qual é o assunto, o que essa tabela traz de informação. Nesse caso, são os preços dos produtos vendidos nessa festa. Então, podem ver que ela está organizada, está separado, né, os tipos de produtos e na frente de cada produto o preço. Interessante observar que o preço ele não está aqui, depois lá, depois aqui, depois lá, na hora que termina de escrever, não. Eles estão organizados numa coluna bem retinha, como se tivesse os tracinhos dividindo. Isso é uma tabela, tá? Então, quando a pessoa olha aqui, ela não precisa ler um texto enorme de 15 linhas para descobrir o preço do cachorro-quente. Ela olhando na tabela, fica bem mais fácil de visualizar e a informação ela tá bem condensadinha. A Pet traz os exercícios de tabela, tá? Eu coloquei no PDF lá direitinho as páginas que é para vocês fazerem, fazer e mandar para mim, tá bom? Agora eu quero falar com vocês sobre as multiplicações. Nós vamos começar a trabalhar com as multiplicações, tá? E eu queria que vocês entendessem a ideia da multiplicação. Por que a gente fala o vezes? Uma vez tanto, duas vezes tanto, três vezes tanto. O vezes, ele significa exatamente o que a palavra fala. Quantas vezes esse número vai aparecer? Lembra que a gente fez na escola? E que eu passei para vocês, comecei a passar as tabuadas, e eu fazia assim, ó, tabuada do 3. Aí eu colocava assim, ó, 3 vezes o 1 é igual a... Opa! É igual a 1 mais 1 mais 1. Vocês lembram disso? Por quê? Porque eu escrevi o 1 3 vezes. 3 vezes eu escrevi o 1. 1, 1, 1. Uma vez, duas vezes, três vezes. É exatamente isso que o vezes significa. A multiplicação. Quantas vezes aquela coisa, aquele número, aquele produto vai aparecer, tá bom? Isso é multiplicar, certo? Então vamos dar um exemplo agora para vocês. Vamos lá. Se eu falar para vocês assim, olha, eu tenho 3 caixas. E em cada caixa eu vou guardar cada um dos meus gatinhos, tá bom? Então, eu vou colocar em uma caixa, eu vou colocar 3 gatinhos. Na outra caixa, eu vou colocar 3 gatinhos. E na outra caixa, eu vou colocar mais 3 gatinhos, tá bom? Então, vamos lá. Quantas vezes o número 3 apareceu aqui? Uma vez e uma vez, certo? Então, o número 3 apareceu 3 vezes. 3 vezes apareceu o número 3. Entenderam? Significa que aqui tem 3 gatinhos, 3 gatinhos, 3 gatinhos. Quantas vezes eu desenhei 3 gatinhos? 3 vezes. Uma vez, duas vezes, 3 vezes. Quantos gatinhos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 3 vezes o 3 é 9.
Entenderam? Eu não quero que vocês só decorem a tabuada. É importante decorar a tabuada sim, tá? A tabuada tem que estar na ponta da língua para facilitar a hora de resolver os problemas e as questões. Mas não adianta decorar se vocês não entenderem o porquê da resposta. E o porquê que 3 vezes 3 é 9? Porque significa que eu desenhei 3 vezes a quantidade de 3 coisas. Deu para entender isso? Se não deu, se ficou dúvida, me chama no WhatsApp. Hoje eu vou estar a tarde inteirinha com o celular na mão à disposição de vocês, tá bom? Então vamos lá. Agora eu vou montar a multiplicação de um outro jeito. Vamos lá. Presta atenção. Agora eu vou fazer em forma de continha mesmo. Então eu vou colocar aqui, ó. 7 vezes 3. 3 vezes 7, tá bom? Então lembra das caixinhas. Lembra das caixinhas. São 3 caixinhas e em cada caixinha tem 7 coisas dentro, tá? Então, ó. Uma caixinha, 2 caixinhas, 3 caixinhas. Se aqui fosse 4, eu desenharia 4 caixinhas, tá? E dentro de cada caixinha tem 7 coisas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, dentro desta caixinha e dentro desta caixinha, 3 vezes 7 bolinhas. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Entenderam? Então, se a gente contar, nós vamos perceber que 3 vezes 7 são 21 bolinhas. Tá bom? Então, se você souber que 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 6, 18, 3 vezes 7, 21, você vai poder colocar assim a resposta rapidão, estalinho, 3 vezes 7, 21. Se você não souber, você vai ter que fazer todo esse processo para poder chegar no resultado. Decorar a tabuada é muito mais fácil, muito mais prático e muito útil, que vocês vão usar isso a vida toda. Mas tem que compreender da onde veio o 21. Ele veio daqui. 3 vezes 7 bolinhas. Entendido isso? Então tá. As parcelas da multiplicação também tem um nome. Lembra que na adição tem nome, na subtração tem nome, na multiplicação também tem. Essa primeira parcela aqui, ó, é o multiplicando. A segunda parcela é o multiplicador. E a última parcela, o resultado, é o produto. Ok? Lembra que a gente sabe que na soma lá, na adição é a primeira parcela, a segunda parcela, né? Soma. Aí lá na subtração tem os nomes dos coisas e o resto. Então, na multiplicação também tem os nomes certinhos de cada parcelinha da multiplicação, tá? Na próxima aula de matemática, eu vou ver se eu já coloco para vocês a multiplicação já com mais de um número aqui, tá bom? Mas eu quero que vocês hoje estudem isso aqui e compreendam o processo, a ideia da multiplicação. Oi, Picolé! Você apareceu aqui. Fala oi, Picolé. Oi, gente, eu sou o Picolé. Compreenderam? Tudo entendido? Então tá bom. Eu coloquei lá no PDF para vocês as páginas do livro, que estão os exercícios de multiplicação, e as páginas do PDF, que tá os exercícios de tabela, para vocês começarem a fazer. Tá bom? Combinadinho? Então tá bom, pessoal. Por hoje é só isso. Beijão pra vocês. Tchau, tchau, tchau. Fala tchau, Picolé. Tchau, gente.